a maior parte ia querer ir para o inferno porque não quer se arrepender? Claro. E por que Deus criou o mundo a si mesmo? Resposta: segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Não tem outra resposta na Bíblia. A resposta da Bíblia é que Deus, da eternidade, eu vou usar termos humanos, Ele fez uma conta. É claro que Ele sabia da entrada no mundo, nada disso aconteceu sem a vontade dele. A entrada do mal do mundo, a entrada do pecado no mundo, nada disso acontece ou aconteceu sem a vontade de Deus. Ele sabia da escolha de Adão, não teria acontecido também sem a vontade de Deus. Fechando a conta, no final, Deus entende, Deus sabe na sua sabedoria infinita, porque Ele sabe o que faz, a gente aqui não sabe o que diz. Da sua sabedoria infinita, Deus no fim levaria toda a glória. Não tinha outra maneira de Deus receber toda a glória, honra e louvor eternamente por um povo redimido e livre do pecado para todo sempre, porque no reino eterno não haverá mais possibilidade de pecar. No mundo original em que Deus criou, no paraíso, havia a possibilidade, mas no novo céu e na nova terra não vai haver mais. É por isso que era necessário todo esse processo para que o pecado fosse cometido, julgado, exterminado em Cristo Jesus, para que de fato pudesse haver felicidade eterna. Não existe felicidade eterna quando o pecado sempre está rondando e a possibilidade de nos atingir como era no paraíso. Mas na conta final, lá na glória, não vai poder mais haver pecado. Agostinho, que um dos pais da igreja, ele tentou explicar isso da seguinte maneira: lá no paraíso eu podia pecar, depois que eu pequei lá no paraíso eu não posso não pecar. Depois que a graça de Deus me alcançou, eu posso não pecar, mas quando vier o estado eterno eu não posso mais pecar. É para lá que nós nos caminhamos, mas para sair dessa fase, eu posso pecar, para a fase, eu não posso mais pecar, é preciso passar por tudo isso. A entrada do pecado no mundo, morte, destruição, morte de Cristo, ressurreição e finalmente a glória eterna. Esse é o plano de Deus e Ele é sábio, Ele é profundo e nós nos curvamos diante dEle em adoração, como Paulo no final da exposição doutrinária de Romanos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que Deus fez tudo isso? Resposta: porque Ele aprouve, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Como Paulo diz em outro lugar: quem é você para discutir com Deus? O que é que você sabe? Lembra do final do livro de Jó? Jó se queixando da vida, Deus lhe aparece e diz: onde é que estava você quando eu criei o mundo, Jó? Onde é que estava você quando os anjos cantavam, quando eu criava as estrelas? Quem é você para argumentar? Queridos, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que essa doutrina da soberania de Deus, da escolha e da predestinação, ela é difícil para a nossa natureza humana. Mas eu queria lhe fazer um pedido: não diga que ela é antibíblica, porque ela está na Bíblia. Não diga que ela é do diabo, como um determinado pastor famoso disse recentemente. Não diga isso. Diga simplesmente: ela está na Bíblia, eu apenas não compreendo. Eu não compreendo, mas que ela está na Bíblia está, e que é ensinada na Bíblia, ela é sim. Eu apenas não consigo compreender. E eu quero dizer uma coisa: a sua salvação não depende de você compreender isso. A sua salvação depende de você estar arrependido dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não há salvação senão mediante Ele. A sua salvação depende disso. Mas não de uma compreensão exata e perfeita dos decretos de Deus, ou de uma passagem como essa. Por isso eu abraço você como meu irmão, mesmo que você não pense como eu nessa questão, mas é meu irmão se crê em Cristo Jesus. É um irmão que precisa aprender um pouquinho mais, mas é meu irmão de qualquer forma. Eu vou lhe abraçar, beijar e receber. Somos irmãos em Cristo. E na glória nós tiraremos a limpo essa questão. Não é isso? Tiraremos a limpo essa questão. No final, Deus receberá toda a glória. Toda a glória.
porque esse é o propósito dele aqui, como Paulo diz no final dessa primeira parte, no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Por que é que Deus fez tudo isso? Para que a sua graça fosse louvada, recebendo então toda a glória, para que na eternidade afora, os povos redimidos, a nação redimida, glorifique a Deus, dizendo: que graça infinita, que bondade sem limites e sem fim, que Deus maravilhoso. Termino com algumas implicações para nós. Primeira delas, a salvação dos nossos pecados e da condenação que os nossos pecados merecem, a salvação do inferno eterno e do tormento eterno, é um dom de Deus, é obra de Deus. A salvação é obra de Deus Pai, do começo ao fim. Ele planejou isso lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele planejou tudo soberanamente, em amor. Ele elegeu e predestinou um povo para ser dele, para ser filho dele e viver com ele eternamente. Tudo isso ele fez para a sua glória, por isso que Paulo começa essa parte dizendo: bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Segunda implicação: se você faz parte desse povo, a nossa vocação é sermos santos e irrepreensíveis. Quem diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre, fui predestinado, nunca vou me perder, e usa isso como desculpa para viver no pecado, eu duvido que essa pessoa seja eleita. Porque uma pessoa que realmente foi eleita, que conheceu o amor de Deus, ela foi humilhada até o pó, ela sabe que é pecadora, que merece o inferno, e ela nunca vai usar a graça de Deus como uma desculpa para viver no pecado, como eu conheci já algumas pessoas que falam da graça de Deus como uma desculpa para viver na prostituição. A nossa vocação é sermos santos e irrepreensíveis. Foi por isso que Ele nos escolheu e nos predestinou. Terceiro, eu não conheço uma doutrina que produza mais humilde, profunda e fervorosa gratidão a Deus. É quando você tem consciência de que você foi escolhido e predestinado por Deus e que a graça de Deus lhe alcançou. Longe de fazer a gente ficar orgulhoso, como alguns pensam, isso nada me prostra mais no pó e na cinza. E eu pergunto sempre a Deus: por que eu? Quando tem pessoas melhores, tem pessoas que têm mais condições, tem pessoas que poderiam servir-te de maneira mais fiel, por que eu? Quem foi alcançado pela graça de Deus, longe de se sentir vaidoso, ele vai se sentir no pó e na cinza e vai dizer a Deus: Senhor, se o Senhor me mandar para o inferno, ainda que eu esteja lá no inferno, eu vou dizer: Tu és justo. Lá do inferno a minha voz vai se levantar e vai dizer: Tu és justo e verdadeiro, estou aqui porque os meus pecados merecem, e se eu for para a Tua presença, é só pela Tua graça, é só pela Tua graça. Essa doutrina tem o efeito de quebrar corações, quebrar o orgulho e nos humilhar no pó e na cinza. Eu não conheço também outra doutrina que produza mais completa consagração ao serviço de Deus, porque se eu sou grato a Deus, que graciosamente me elegeu e me chamou para ser parte da sua família, o que eu posso viver, ou de que maneira eu vou poder viver, senão para agradar esse Deus, a serviço dele? Aqueles que têm consciência do chamado de Deus, estes são aqueles que o servem melhor. Outra implicação: amar os meus irmãos. A base para que eu ame os meus irmãos é exatamente essa: somos eleitos pelo mesmo Deus, escolhidos pelo mesmo Deus, e não tem diferença na igreja, estamos todos nivelados na graça de Deus e no amor eletivo de Deus. Eu também não conheço outra doutrina que traga mais empenho missionário, ao contrário do que muitos dizem. As pessoas dizem que você acreditar na predestinação e na eleição vai imobilizar a igreja, porque se Deus já predestinou e já escolheu, eu vou evangelizar para quê? Isso mostra um desconhecimento do que a Bíblia diz, porque
a maneira que Deus determinou de chamar os eleitos e escolhidos é através daqueles que já foram chamados, da pregação do Evangelho, do anúncio da graça de Deus. Eu sei que Deus tem escolhidos em Goiânia, Deus tem eleitos nessa cidade, por isso eu vou me esforçar para que o Evangelho seja anunciado a todos. E Deus então, através da minha pregação, vai chamar aqueles que Ele quer de maneira irresistível. Porque se eu soubesse que não há predestinação, eu não sairia de casa para evangelizar, porque sabe quantos querem a Deus por si mesmos? Zero, ninguém. Se você deixar a escolha para a humanidade, sabe quantos vão se salvar? Nenhum. Não há quem queira, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, é isso que a Bíblia diz. Se Deus não chamar, ninguém vem. Como eu sei que Ele vai chamar, por isso eu tenho coragem de sair pregar o Evangelho. Então, longe de ser uma doutrina que imobiliza a igreja, é a base da evangelização. Saber que Deus tem povo lá fora, como Ele apareceu a Paulo lá em Corinto, no livro de Atos, e disse a Paulo: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Foi assim que Deus animou o apóstolo Paulo: eu tenho muito povo nessa cidade, prega o Evangelho, Paulo. Porque é através da pregação que Deus vai chamar os escolhidos e eleitos. Que Deus nos dê graça, queridos irmãos. Eu espero que essa palavra nessa noite, ela sirva de consolo, conforto e de profunda inquietação para a sua vida. Porque é óbvio que a pergunta que você vai estar fazendo agora é essa: eu sou? Eu faço parte? Eu quero que você faça essa pergunta, não faz mal. Mesmo que você tenha 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, não faz mal você fazer essa pergunta. Será que de fato eu faço parte do povo de Deus? Como é que eu sei? Você já tem a resposta número 1 hoje. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Examine sua vida. É a vida de um eleito? É a vida de alguém amado por Deus? Alguém que foi chamado para ser filho de Deus? E nessa noite, tome a decisão de dizer: Deus, eu quero viver de maneira digna do teu chamado e da tua vocação. E talvez haja alguém aqui essa noite dizendo: eu tenho certeza de que eu não sou, mas eu quero ser. E se eu não for eleito? E se eu não for predestinado? Será que Deus vai me aceitar? Querido, só o fato de você dizer eu quero, já é Deus na sua consciência, já é Deus falando ao seu coração: venha, venha, creia nele. Lance-se aos pés dele, abrace-se a Jesus pela fé e diga: Senhor, me aceita, miserável pecador. Vocês notam como é errado esse evangelismo lá fora, que diz assim: vinha de uma cidade aí para Goiânia de carro, e eu vi uma placa assim: dê uma chance a Jesus. Jesus não precisa de chance, é você que precisa. Porque às vezes o pessoal faz esse apelo, né? Aceita Jesus, dê uma chance a Jesus. Jesus está esperando, está batendo a porta. Não vou. Jesus está esperando, coitadinho, morreu na cruz pelos seus pecados. Venha Jesus, não quero. Não, querido, não é assim não. É o contrário. Você que tem que chegar a Ele e dizer: tenha misericórdia de mim, pecador. Há esperança para mim. Posso escapar da condenação do inferno. O Senhor terá misericórdia de mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se no seu coração você tem desejo e diz eu quero, isso já é prova da eleição, já é prova do chamado de Deus, porque aqueles que Deus não elegeu e não predestinou, esses nunca vão querer, nunca vão se interessar, não estão nem aí, querem viver a vida no mundo e serão castigados por isso. Mas nessa noite esse Deus gracioso e perdoador nos chama, que nós ouçamos o seu chamado. Amém? Ó Deus, bendito sejas, Tu que és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para Ti, para filhos de adoção mediante Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Tua vontade, para louvor da Tua glória. Ó Deus grandioso,
soberano, majestoso, nós nos curvamos diante de Ti. Recebe-nos, ó Deus, pela Tua graça, recebe esse culto que nós Te prestamos. Seja bendito eternamente pelo Teu povo, agora e sempre. Amém.